Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 8 de março, fazemos memória de São João de Deus e de uma aparição de Nossa Senhora que nos últimos tempos tem sido muito divulgada, Nossa Senhora das Lágrimas. Vamos começar falando sobre São João de Deus, que ensinou: fazei bem a vós mesmo, ajudando os pobres. Após fugir de casa, João se tornou pastor de um rebanho para custear seus estudos, se tornando um administrador. Porém, mesmo estudando, João de Deus ainda não se sentia completo. Foi então que decidiu seguir a carreira militar, inclusive lutando ao lado do rei Carlos V na Batalha de Pávia, onde saíram vitoriosos. Vamos conhecer a sua história. João Cidade Duarte era seu nome de batismo. Ele nasceu em 8 de março de 1495, em Monte Menor Novo, em Portugal. Seu pai vivia de vender frutas na rua. Da sua infância, sabe-se apenas que aos 8 anos fugiu ou foi levado por um viajante que tinha se hospedado em sua casa. 20 dias após seu sumiço, sua mãe morreu de tristeza. Seu pai foi para um convento de franciscanos, que o receberam. Lá ele encerrou seus dias. Sabe-se que João foi levado a pé para a cidade de Madrid, na Espanha. Caminhou ao lado de saltimbancos e mendigos, perto da cidade de Toledo. O viajante o entregou a um bom homem chamado Francisco Majoral. Este administrava os rebanhos do conde em Oropesa, afamado por ser caridoso. Nessa época, o menino recebeu o apelido de João de Deus, porque ninguém sabia ao certo quem ele era e muito menos de onde vinha. Durante 6 anos, Francisco educou João como um filho, juntamente com a pequenina filha que a família tinha. Depois dos 14 aos 28 anos, João trabalhou para Francisco como um pastor. A relação entre eles era quase como de pai e filho. Porém, quando a filha de Francisco atingiu idade para casar-se, Francisco quis casá-la com João de Deus. João, sem querer o casamento e sem saber o que fazer, fugiu e começou uma vida errante. João de Deus alistou-se soldado do rei Carlos V. Como soldado, lutou na Batalha de Pávia contra o rei Francisco I e seu exército. Vencedor, abandonou o exército e ganhou o mundo. Peregrinou por toda a Europa. Depois foi para a África. Lá fez-se vendedor ambulante na cidade de Gibraltar. Então, como um filho pródigo, voltou à cidade onde nascera. Ninguém, porém, o reconheceu. Seus pais já tinham morrido. Então ele voltou para a Espanha e abriu uma livraria na cidade de Granada. Em Granada, no ano 1538, João de Deus ouviu um sermão inflamado pregado pelo futuro São João d'Ávila. O sermão tocou de tal maneira que ele saiu da igreja aos gritos de "Misericórdia, Senhor, misericórdia!". O povo, sem compreender, ou ria dele ou estranhava, mas ele não deu importância a isso. Distribuiu os bens que tinha acumulado aos pobres e iniciou uma vida de penitências rigorosas. Tido como louco por muitos, João de Deus foi internado num hospício. Lá recebeu tratamento desumano, conforme a ignorância da época quanto às doenças mentais. Depois de ter sofrido cruelmente, ele foi acolhido e orientado por São João d'Ávila. Então ele decidiu fundar o que chamou de Casa Hospitalar, cujo objetivo era dar tratamento mais adequado aos tidos como loucos. A Casa Hospitalar de João de Deus começou a dar frutos, curando a muitos doentes mentais para espanto da sociedade de então. Com isso, nascia uma ordem religiosa que ele chamou de Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Apesar de nunca ter estudado medicina, João de Deus conseguia a cura de vários doentes mentais, utilizando sua própria experiência aliada à fé cristã. Tinha como princípio o fato de que, se a alma for curada, meio caminho estava feito para a cura do corpo. Por ter sido tratado como louco, João de Deus conhecia em profundidade a difícil situação dos doentes mentais. Ele dizia que pertencia ao mundo dos loucos. Dizia também que pertencia ao mundo dos pecadores, dos indignos.
mas isso era o que o entusiasmava a trabalhar pela reabilitação, dignificação e inserção tanto dos doentes mentais quanto dos pecadores. No mundo onde qualquer distúrbio mental era sumariamente classificado como loucura, João de Deus criou um modelo de empatia, de tratamento, de contato e de convicções profundas que ajudaram a milhares de sofredores e inspirou várias outras instituições. Estas seguiram suas inspirações e orientações. Muitas ainda seguem nos tempos de hoje. Para cuidar dos doentes mentais, São João de Deus usava um processo próprio que unia a conversa, o acolhimento, a oração e a cura interior. Por tudo isso, ele é considerado o precursor do método de tratamento psicanalítico e da compreensão de que as doenças têm origens psicossomáticas, ou seja, uma alma ou mente perturbada gera doenças físicas. Os traumas, os rancores, as mágoas causam doenças físicas. Freud e seus discípulos chegaram a isso 4 séculos depois. O sucesso da obra de São João de Deus foi tão grande que acima de 80 casas hospitalares foram fundadas pela Europa. A princípio, elas abrigavam os doentes mentais e os doentes terminais. São João de Deus faleceu no mesmo dia de seu nascimento, em 8 de março. Era o ano de 1550. Ele tinha apenas 55 anos de idade. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão XIII. Na ocasião, Leão XIII proclamou o padroeiro dos hospitais, padroeiro dos doentes e padroeiro de todos os que trabalham para a obtenção da cura dos doentes. Nos dias de hoje, a Ordem Hospitaleira de São João de Deus tem as dimensões de um instituto religioso internacional. Sua sede fica em Roma. O instituto é formado por homens que se consagram à misericordiosa hospitalidade cristã, que visa acolher os doentes e os mais necessitados. A obra está presente em 45 países. Que possamos tomá-lo como exemplo e pedir a sua intercessão. Amém. São João de Deus e seus seguidores começaram a atender a todos os tipos de doentes. Seu lema resumia uma verdade para toda a vida: fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. Neste dia também falamos de uma aparição que aconteceu no Brasil. É uma devoção particular de Nossa Senhora das Lágrimas. Esta aparição é extremamente importante, principalmente para nós brasileiros. Infelizmente, essa aparição e sua mensagem não têm a divulgação que merece. As lágrimas de Nossa Senhora são um verdadeiro tesouro e têm um grande poder. Seus sacramentais são a coroa das lágrimas, a medalha e a sua imagem, que são fontes de muitas graças físicas e espirituais. Que nós possamos ser devotos das lágrimas de Nossa Senhora, usar sua medalha, rezar diariamente a coroa das lágrimas, ter uma imagem em casa e divulgar esta importante e preciosa mensagem. Nossa Senhora das Lágrimas é uma das invocações marianas atribuídas à Virgem Maria e que teve a sua origem nas aparições recebidas pela irmã Amália de Jesus flagelado na capela do convento da Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, situada na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. De seu nome de batismo, Amália Aguirre, a futura religiosa missionária, nasceu em Rios, junto à fronteira Espanha-Portugal, na comunidade autônoma de Galiza, a 22 de julho de 1901. Pertenceu a uma família antiga, de longa tradição cristã, e seus pais eram admirados pela santidade de costumes, fervorosa piedade e sua inesgotável caridade para com o próximo. Contudo, as circunstâncias econômicas e os desígnios de Deus obrigaram seus pais a deixar a Espanha e a rumar para o Brasil, cuja língua, o idioma português, lhes era conhecida e permitia comunicar e trabalhar sem dificuldade. Primeiramente estiveram no estado da Bahia, mas pouco tempo depois eles se mudaram para o estado de São Paulo, tendo fixado residência na cidade de Campinas. Amália Aguirre inicialmente não foi com seus pais para o Brasil, tendo ficado a cuidar de sua avó já bastante idosa e doente, e que precisava de companhia. Somente após a morte de sua avó é que Amália atravessou o Oceano Atlântico, tendo chegado a Campinas no dia 16 de junho de 1919. A jovem estava longe de imaginar
que nessa sua nova pátria ocorreriam tão prodigiosas manifestações de Jesus e de Maria Santíssima. Foi na Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, fundada por Dom Francisco de Campos Barreto, bispo de Campinas, e Madre Maria Vilac, que viveu a irmã Amália de Jesus Flagelado. A freira espanhola, agraciada com o fenômeno dos sagrados estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e com inúmeras aparições marianas, esta religiosa fez parte do grupo de primeiras irmãs e foi cofundadora da própria congregação, tendo feito seus votos perpétuos no dia 8 de dezembro de 1931. Na década de 1930, na capela da Avenida Benjamin Constant, em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, a Virgem Maria e o seu próprio Filho Jesus Cristo teriam aparecido várias vezes à serva de Deus e irmã Amália de Jesus Flagelado, comunicando-lhes muitas mensagens com apelos de oração, de sacrifício e de penitência. A Santíssima Virgem Maria, no dia 8 de março de 1930, se apresentou como Nossa Senhora das Lágrimas e lhe revelou a coroa ou rosário das lágrimas. No dia 8 de abril de 1930, Nossa Senhora revelou também à irmã Amália uma nova medalha milagrosa, a medalha da evocação às suas lágrimas, e lhe pediu que, conjuntamente com a coroa ou rosário, a difundisse pelo mundo inteiro, pois através dessa mesma medalha se dariam muitos prodígios. Um grande número de conversões e muitas almas seriam salvas. Por ordem da Mãe de Deus, a medalha traz cunhada na frente a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, entregando a coroa das lágrimas à irmã Amália, exatamente como aconteceu na aparição de 8 de março de 1930, e com as palavras ao redor: ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. No verso, a medalha traz cunhada a imagem de Jesus manietado, ou seja, com as mãos amarradas durante a sua paixão, com as seguintes palavras: por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Embora a irmã Amália de Jesus Flagelado, nesse ano de 1930, tenha conseguido divulgar a medalha e a coroa das lágrimas, e essa devoção tenha chegado a alguns países estrangeiros, esses meios de salvação revelados pela Mãe de Deus permaneceram quase desconhecidos durante várias décadas. A irmã Amália faleceu em Taubaté, no Brasil, em 18 de abril de 1977. Em 8 de março de 1931, o Monsenhor Dom Francisco de Campos Barreto, bispo de Campinas, reconheceu a veracidade dos fenômenos de estigmatização e as aparições recebidas pela irmã Amália de Jesus Flagelado e concedeu as devidas autorizações, entre elas o imprimatur, para a publicação de todos os seus escritos, que incluíam as mensagens originais de Jesus e de Nossa Senhora e as orações da coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Em 20 de fevereiro de 1934, o mesmo prelado publicou uma declaração episcopal e reforçou a importância da devoção à Virgem Maria sob a invocação de Nossa Senhora das Lágrimas. Em 1935, a própria coroa de Nossa Senhora das Lágrimas recebeu mais autorizações para sua divulgação, pelo arcebispo John Robert, de Minnesota, nos Estados Unidos, pelo bispo Michael James, da Diocese de Detroit, no Michigan, nos Estados Unidos, pelo censor diocesano na Hungria, pelo bispo Stéphanos, da Hungria, e ainda pelo vigário-geral Ferdinand, da Arquidiocese de Munique, na Alemanha. Já no início do século XXI, e após vários anos de pesquisa de informação, de um estudo rigoroso dos recursos documentais existentes e da recolha e análise de testemunhos pessoais, o missionário católico português Renato Carrasquinho dedicou-se a compilar todos os escritos e as mensagens originais reveladas à irmã Amália e reconstruiu biograficamente a vida da religiosa com total rigor. No dia 13 de maio de 2017, em pleno centenário evocativo das aparições de Fátima, em Portugal, e que antecederam as aparições ocorridas em Campinas, no Brasil, com o desejo de dar uma resposta mais eficaz aos apelos feitos por Cristo pela Santíssima Virgem,
Ele próprio fundou com representação em todo o mundo a Associação de Fiéis Católicos, intitulada Apostolado Internacional de Nossa Senhora das Lágrimas. Que possamos divulgar essa devoção e pedir a intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, que inflamaste São João de Deus no fogo da caridade, para que fosse na terra o apóstolo dos pecadores, socorro dos pobres e saúde dos doentes. No céu o constituíste alívio dos que sofrem, padroeiro e modelo dos profissionais de saúde. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça que neste momento vos pedimos, prometendo imitá-lo nas suas virtudes, na construção do vosso reino de paz, justiça, amor e misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João de Deus, rogai por nós. Oração para a devoção privada à irmã Amália. Oremos. Dignai-vos, Senhor, glorificar vossa serva, irmã Amália, que em vida por vosso amor se doou inteiramente aos pobres e às crianças abandonadas. Concedei-me por sua intercessão o favor que vos peço. Assim seja. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o inferno infernal. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós.